Conheçam Adriane. Ela nasceu no dia 12 de setembro de 1988. Ela era uma adolescente de 16 anos que vivia em Illinois, Estados Unidos. Adriane foi descrita como uma adolescente carismática, amigável e que sempre lutava por tudo o que queria. De acordo com relatos, ela cantava muito bem. Segundo essas pessoas, ela cantava tão bem que poderia participar de um programa de TV e talvez até ganhar. O nome da mãe biológica de Adriane é Carolyn. Ela engravidou da filha quando estava com 16 anos. Nessa época, tanto ela quanto o pai biológico de Adriane não estavam preparados para serem pais, e por isso, assim que Adriane nasceu, a mãe e o padrasto de Carolyn a adotaram. Alguns anos depois, em 1992, os pais adotivos de Adriane se separaram. Apesar disso, seu pai adotivo sempre esteve presente, a visitava com frequência e até pagava uma pensão. Quando Adriane estava com 6 anos, ela teve que se mudar para o Texas com sua mãe adotiva, que na verdade era sua avó, e com sua mãe biológica. Nessa época, Carolyn acabou conhecendo um homem, se apaixonou, se casou com ele, teve um filho e depois disso levou Adriane para morar junto com eles. Enquanto tudo isso estava acontecendo, o pai adotivo de Adriane acabou sendo preso porque aparentemente estava envolvido com drogas. Alguns anos depois, Carolyn acabou se separando do marido. Pouco tempo depois, ela começou um novo relacionamento e Adriane acabou se tornando uma adolescente rebelde. Quando ela estava com 12 anos, ela já tinha ficha criminal, foi acusada de agressão, ficou um tempo na reabilitação e depois ela foi solta. Ainda na adolescência, Adriane começou a beber muito, usar drogas, era realmente uma adolescente difícil de lidar e tinha algumas questões que precisavam ser tratadas. Quando ela estava com 14 anos, ela relatou a algumas pessoas que a mãe biológica a agredia, que por vezes dizia que poderia tirar a vida dela e que seu padrasto também já tinha abusado dela. Quando o estado do Texas soube disso, eles tentaram tirar Adriane de sua mãe biológica. Quando Carolyn soube disso, ela entrou em contato com Tony, que era o pai adotivo de Adriane. Ela pediu que ele ficasse com a menina, ele acabou aceitando, já estava fora da prisão há algum tempo, e então o estado do Texas permitiu, e Adriane, aos 14 anos, foi viver com o pai adotivo e com uma madrasta. Sobre Tony, assim que ele foi preso, ele perdeu total contato com Adriane e toda a sua família. Depois que foi solto, ele se mudou para Illinois, conseguiu um emprego, comprou uma casa e então se casou. Mesmo após sair da prisão, ele continuou sem ter contato com sua filha adotiva. Depois disso, quando ficou sabendo que Adriane estava precisando de ajuda, quando Carolyn entrou em contato com ele não pensou 2 vezes, percebeu que precisava ajudar sua filha e por isso a levou para viver em Illinois. Apesar disso, a esposa dele não achou aquilo muito legal. Ela sabia que Adriane não era uma adolescente muito fácil, que era rebelde, mas acabou aceitando o que o marido lhe pediu. Assim que Adriane começou a viver com eles, ela também começou a ter regras, voltou a ir para o colégio e eles ficavam em cima dela porque Adriane detestava estudar. Ela odiava o fato de ter que ir para o colégio, mas eles insistiram e ela até passou de ano. Alguns meses depois, Adriane se cansou de viver naquele lugar. Ela teve uma conversa com seu pai, com sua madrasta, disse que queria voltar para o Texas e contou que tinha mentido sobre seu padrasto. Ela falou que não foi abusada por ele, que iria ficar bem com sua mãe biológica e por isso eles permitiram que ela voltasse. Assim que Adriane voltou a morar com sua mãe biológica, os problemas também voltaram. Ela voltou a beber, voltou a usar drogas e as brigas entre as duas se intensificaram. Algum tempo depois, a mãe biológica entrou em contato novamente com Tony. Ela disse que Adriane estava querendo ir viver com um antigo namorado. Ele não aceitou isso, teve uma longa discussão com a filha e, por fim, Adriane aceitou voltar a viver com ele e com sua madrasta em Illinois. Infelizmente, as reportagens não especificam os meses que tudo isso aconteceu, se diz somente que tudo ocorreu em 2004 e que o restante da história aconteceu no segundo semestre de 2004.
Assim que Adriane voltou a morar com o pai e a madrasta, ela começou a trabalhar em um restaurante, voltou a estudar e estava ansiosa para se formar. Enquanto estava ali, ela conheceu algumas pessoas. Duas pessoas que ela se aproximou foi de uma menina chamada Sarah, ela tinha 16 anos, e de um menino chamado Corey, que tinha 17 anos. Assim que Sarah conheceu Adriane, ela se encantou por ela, decidiu se aproximar de uma forma romântica, queria ter uma relação com a Adriane, só que como ela começou a perceber que seu grupo de amigos, de quem ela era como uma líder, estava muito fascinado por Adriane, estavam tratando ela de uma forma diferente, ela começou a se irritar porque Sarah era uma pessoa popular, ela não queria que outra pessoa ocupasse seu lugar e sentiu que Adriane estava quase fazendo isso. Apesar disso, a partir do momento que Adriane, Sarah e Corey se aproximaram, eles começaram a sair juntos. Durante esse tempo, Adriane começou a demonstrar interesse por Corey e Sarah não gostou nada disso. Sarah nasceu na Alemanha. Em determinado momento de sua vida, ela e sua família foram para os Estados Unidos. Em 1996, seus pais se separaram. Anos depois, sua mãe conheceu outro homem, se casou e por isso ela começou a viver com a mãe e com o padrasto. O que acontece é que Sarah e sua mãe não se davam bem. Com o passar dos anos, ela começou a ter problemas de comportamento, as duas viviam discutindo e tudo ficou ainda pior quando ela se casou novamente, porque Sarah detestava seu padrasto. Durante esse período da infância e adolescência de Sarah, seu pai biológico permaneceu morando em um outro estado e ele trabalhava nesse lugar como vice-xerife. Ele era um pai ausente. Dos 6 aos 12 anos da filha, ele não visitou Sarah nenhuma vez. A última vez que os dois se viram foi quando ela estava com 14 anos. Sarah foi passar alguns dias na casa do pai, não o respeitou e, como ele não aguentou ficar com ela por muito tempo, a enviou de volta para a mãe. Sarah foi descrita como uma pessoa irritada, impulsiva, mesquinha, dominadora e paranoica. De acordo com relatos, quando ela amava, Sarah amava profunda e obsessivamente, e quando ela odiava, ela agia da mesma forma. Em certo momento de sua vida, Sarah começou a se tornar agressiva. Ela também dizia que poderia fazer coisas terríveis aos outros. Era bissexual, namorou meninas e meninos. Algumas meninas disseram que durante o relacionamento elas temiam o comportamento de Sarah e que nunca sabiam do que ela era capaz porque Sarah era ciumenta e possessiva. Sarah conheceu Adriane em 2004. Conforme falei com vocês anteriormente, poucas semanas após se conhecerem, as duas acabaram se desentendendo porque Sarah viu em Adriane uma rival e também não gostou do fato dela estar se aproximando de Corey. Corey foi descrito na sua infância como um menino gentil, tímido e doce. Assim que ele entrou na adolescência, começou a beber muito, usar drogas e então seu comportamento mudou. De acordo com relatos, ele se tornou um adolescente impulsivo, agressivo, mal-humorado e as pessoas já não o reconheciam mais. Nas matérias não se diz exatamente quando ele conheceu Sarah, se diz somente que eles se conheceram em um shopping, que assim que se aproximaram eles foram para trás de uma loja, começaram a fumar maconha e então Corey se apaixonou por ela. As pessoas que falaram sobre a vida de Corey ainda disseram que assim que ele conheceu Sarah, ele mudou mais uma vez, começou a fazer tudo o que ela queria e se tornou uma espécie de cachorrinho para ela. Enfim, voltando a falar sobre os três, como eu falei para vocês, Sarah estava muito irritada porque aparentemente ela temia que Adriane roubasse sua popularidade, também não queria que ela se aproximasse de Corey e por isso ela começou a planejar coisas em sua mente. Em dezembro de 2004, em um determinado dia que não foi especificado nas matérias, Sarah chamou Adriane para ir até uma festa. Parece que ela e alguns amigos que faziam parte de seu grupo alugaram essa casa para poder fazer o que eles quisessem ali. E assim que Adriane chegou, Sarah começou a dizer para todo mundo que Adriane estava disponível para ter relações com quem quisesse.
Com o passar das horas, ela percebeu que muitas pessoas estavam em cima de Adriane, começou a ficar com ciúme, enfatizou que quem quisesse poderia ter relações com Adriane, e depois disso, algumas horas se passaram e Adriane foi para casa. Nos dias seguintes, quando ela foi para a escola, Adriane começou a perceber que as pessoas estavam olhando para ela de uma forma diferente. Algumas pessoas também estavam falando com ela, usando palavras de baixo calão, e então ela começou a pesquisar, tentou saber por que as pessoas estavam com tanta raiva dela assim, e descobriu que Sarah estava tentando acabar com sua reputação. Ela ficou confusa porque no dia da festa ela teve total aval de Sarah para fazer o que ela quisesse. Ao saber disso, ela foi até a pessoa que ela acreditava que era sua amiga, pediu desculpas, mas Sarah não aceitou suas desculpas. Ela estava tratando Adriane como uma verdadeira promíscua e depois disso se afastou ainda mais dela. 2 dias após esse episódio, Adriane foi novamente até a casa onde o grupo de Sarah se reunia. Enquanto estava ali, ela ficou conversando com alguns meninos. Em certo momento, uma das garotas que estava naquele local entrou em contato com Sarah e então disse que Adriane estava ali. Minutos depois, Sarah apareceu nessa casa, começou a xingar Adriane na frente de todos. Ela também ameaçou a adolescente com uma faca e deixou bem claro para todos que Adriane não era bem-vinda. Com o passar dos dias, Adriane tentou ao máximo se aproximar de Sarah. Todas as vezes que ela tentava, era rejeitada, a menina não atendia seus telefonemas e então ela foi ficando cada vez mais triste. Adriane até mudou a forma que penteava seus cabelos, tentou comprar outras roupas para poder se parecer com Sarah, porém mesmo assim, Sarah rejeitou. Como seu pai e sua madrasta perceberam que ela não estava bem e estavam notando que ela até poderia tentar algo contra sua própria vida, eles a levaram ao médico, ela começou a tomar algumas medicações e até ficou um pouco melhor. Em janeiro de 2005, Adriane ainda estava tentando se aproximar de Sarah, mas não estava tentando mais com tanta vontade. Ela então se aproximou de Corey, os dois saíram algumas vezes escondidos de Sarah, mas ela acabou descobrindo e não gostou nada disso. Na noite de 21 de janeiro de 2005, a madrasta de Adriane chegou em casa após passar o dia inteiro fora. Ao chegar ali, ela percebeu que Adriane não tinha feito seus afazeres de casa. Depois disso, passou pelo quarto da menina, encontrou o uniforme de trabalho dela sobre a cama e achou aquilo bem suspeito. Assim que seu marido chegou em casa, ela comentou sobre isso, disse que Adriane deveria estar usando aquele uniforme porque aquele era seu horário de expediente. Por causa disso, eles foram até o restaurante onde a adolescente trabalhava. Ao chegar ali, não a encontraram, falaram com o gerente e então ele disse que naquele dia Adriane teria que receber seu pagamento mensal. Como os dois acharam estranho Adriane não aparecer para receber o pagamento, eles voltaram para casa, começaram a ligar para várias pessoas que conheciam a menina e todos disseram que não tinham ideia sobre onde ela estava. Após isso, muito preocupados, eles resolveram ir até a polícia, disseram que ela estava desaparecida. Os policiais começaram as buscas por ela, panfletos foram distribuídos, eles conversaram com várias pessoas daquela cidade, do bairro onde ela morava também, porém todas as pessoas disseram que não tinham ideia sobre onde Adriane estava. Alguns dias depois, mais ou menos 2 dias, uma pessoa ligou de forma anônima para os investigadores. Essa pessoa disse que no dia 21 de janeiro estava em um restaurante almoçando, que depois disso foi até o estacionamento, viu uma movimentação dentro de um carro e falou que as pessoas que estavam nesse carro eram Sarah, Corey e Adriane. Depois disso, os investigadores entraram em contato com os adolescentes, eles disseram que não sabiam nada sobre a amiga e então eles foram levados para um interrogatório. Quando Sarah foi interrogada, ela disse à polícia que no dia 21 de janeiro foi até um restaurante com Corey e Adriane. Ela mencionou que assim que chegaram no estacionamento, ela e Adriane tiveram uma discussão, que pouco tempo depois fizeram as pazes e que depois ela e Corey foram embora. Assim que Corey foi interrogado pelos policiais, ele não aguentou, disse que iria confessar e então disse para os investigadores que Sarah tirou a vida de Adriane.
Após isso, ele levou os policiais até um bueiro. Ali eles encontraram algumas partes, foram até uma fazenda, encontraram outras partes. Essa fazenda pertencia à família de Sarah. E então eles levaram Adriane para passar por uma análise. Ao chegar nesse local, os profissionais constataram que Adriane perdeu a vida porque alguém a estrangulou, depois disso foi queimada e então um desmembramento aconteceu. Quando a notícia sobre o que aconteceu com Adriane se espalhou, uma mulher procurou os investigadores. Ela disse que achou em sua propriedade uma serra com vestígios de sangue e que estava desconfiada que seu neto Nathan, que tinha 16 anos, estava envolvido nesse caso. Após isso, os investigadores interrogaram Corey novamente. Dessa vez, ele contou em detalhes tudo o que aconteceu. Disse que no dia 21 de janeiro de 2005, ele, Sarah e Adriane foram até um restaurante comer tacos. Após isso, assim que chegaram no estacionamento, Sarah e Adriane começaram a discutir. Ele disse que Sarah agrediu Adriane, depois disso tirou a vida dela. E então os dois dirigiram até a fazenda que pertencia à família de Sarah. Assim que chegaram ali, ele disse que os dois usaram gasolina. Falou que como Sarah percebeu que ela não se transformou em cinzas, decidiu tomar mais um passo, conversou com Corey, começaram a conversar o que poderiam fazer e que Corey não aceitou dar esse segundo passo porque para ele era demais e ele não conseguia fazer. Depois disso, ele disse que os dois entraram em contato com o amigo que se chamava Nathan, contaram para ele tudo o que tinha acontecido. Nathan aceitou participar, foi até a fazenda e quando chegou ali, o desmembramento aconteceu. Depois disso, eles deixaram algumas partes na fazenda, foram comer hambúrguer e então dirigiram até o bueiro onde as outras partes foram encontradas. Ao final do interrogatório, Corey disse que a motivação para Sarah tirar a vida de Adriane foi porque ele contou a ela que Adriane tinha convidado ele para sair e Sarah ficou com muito ciúme, apesar que ela estava namorando um outro garoto na época. Durante a confissão, Corey ainda mencionou que só ajudou Sarah porque estava apaixonado por ela e ele não queria que ela fosse presa. A partir daí, os 3 adolescentes foram presos. Meses depois, em outubro de 2005, aconteceu o primeiro julgamento de Sarah. Infelizmente, os jurados não conseguiram chegar a um veredito unânime e, devido a isso, o julgamento foi anulado. No novo julgamento, que aconteceu em fevereiro de 2006, os promotores argumentaram que quando Adriane entrou no colégio, ela só queria se enturmar, fazer amigos e que seu grande erro foi irritar Sarah. Em certo momento, durante a audiência, Sarah respondeu algumas perguntas. Ela descreveu Adriane como uma garota muito bonita, disse que quando a conheceu ficou atraída por ela, mas disse que queria conhecê-la melhor. Sarah contou que ela e Adriane escreveram várias cartas uma para outra, mas que ela queria ir devagar porque tinha acabado de terminar um relacionamento. Ainda no tribunal, Sarah disse que seus problemas com Adriane começaram quando Adriane começou a ficar com outros meninos e Sarah não gostou. Ela falou que a partir desse momento, Adriane começou a importuná-la, ficava ligando sempre e ela não queria mais ter contato com ela. Ainda de acordo com Sarah, no dia 21 de janeiro de 2005, ela chegou de bom humor no colégio até o momento que ela começou a escutar boatos de que Adriane queria ficar com seu namorado. Após isso, ela disse que foi até Adriane, a questionou, disse que Adriane começou a chorar, ela então ficou com pena e convidou Adriane para ir almoçar em um restaurante. Após isso, ela, Corey e Adriane entraram no carro, foram até esse restaurante. Sarah disse que ao chegar no estacionamento, elas começaram a discutir, brigaram bastante e então ela parou de discutir com Adriane. Sarah contou que após isso, Corey entrou em ação, foi até Adriane, tirou a vida da adolescente e, segundo ela, não queria que isso acontecesse. Sarah disse que ficou dizendo que Corey deveria parar, ele disse que não iria parar e então ela temeu por sua vida. Ela também contou que Corey pediu que eles fossem até a fazenda da família dela. Ela fez tudo o que ele mandou porque, segundo Sarah, Corey disse que se ela não o ajudasse, ele iria fazer o mesmo com ela
e com toda a sua família. Durante o interrogatório, o comportamento de Sarah mudou algumas vezes. Ela sempre tentava enfatizar que Corey foi o cabeça de tudo, mas uma evidência importante, que era o diário dela, foi apresentado no tribunal e a própria Sarah foi obrigada a ler o que ela escreveu. Nesse diário, Sarah escreveu que queria tirar a vida de Adriane. Apesar de ler o trecho onde dizia isso, ela negou ter cometido o ato e ficou por horas dando seu depoimento. O menino que estava namorando com Sarah também testemunhou no tribunal. Ele disse ao júri que estava no carro quando todos os adolescentes foram ao restaurante. Contou que quando Sarah começou a agredir Adriane, ele saiu do carro, voltou para a escola, porque, segundo ele, não queria estar perto desse tipo de situação. O menino ainda disse que, antes de sair do carro, Sarah obrigou Adriane a olhar para ele e para Corey, disse que ela deveria ficar longe dos dois e continuou discutindo e agredindo ela. Nathan, o adolescente que também estava envolvido nesse caso, também testemunhou no julgamento. Ele disse que Sarah e Corey agiram juntos, falou que enquanto Corey ficou segurando Adriane, Sarah cometeu o ato e por isso ele acreditava que os dois fizeram aquilo juntos. Ele falou que só se encontrou com eles um dia após o ocorrido, falou que os dois entraram em contato com ele, explicaram tudo o que tinha acontecido e então pediram sua ajuda. Segundo ele, no dia 21 de janeiro, assim que Sarah e Corey chegaram na fazenda, eles usaram a gasolina, ficaram por horas observando o fogo e, como perceberam que não iriam conseguir se livrar de tudo, eles entraram em contato com Nathan para que ele os ajudasse. Nathan disse que foi à fazenda da família de Sarah no dia 23 de janeiro, que ao chegar ali, o desmembramento aconteceu e que ele ajudou os amigos porque não queria que Corey e Sarah fossem presos. Uma coisa que esqueci de mencionar para vocês é que nas matérias diziam que Sarah e Corey entraram em contato com esse adolescente chamado Nathan porque ele já tinha um histórico bem estranho. Aparentemente, ele gostava desse tipo de coisa e até já tinha feito coisas ruins com animais. Durante o julgamento, uma declaração da madrasta de Adriane foi lida na audiência e ali dizia o seguinte: quando percebemos que Adriane estava desaparecida, começamos a fazer ligações para todo mundo e quando Sarah finalmente atendeu o telefone, ela estava fria como gelo. Ao saber o que realmente tinha acontecido com Adriane, eu tive que me aconselhar, ir ao médico e precisei tomar pílulas para dormir. Ainda tenho problemas para sair em público e também para me divertir. Eu sempre acho que isso não é certo depois do que aconteceu com Adriane. Meritíssimo, deixe-me falar sobre ela. Adriane era uma garota normal de 16 anos que gostava de meninos e que veio recomeçar sua vida. Como a maioria das famílias, tivemos problemas, mas juntos estávamos passando por aconselhamento. Adriane tocou meu coração e eu nunca tive a chance de dizer a ela que a amava. Meritíssimo, Sarah pediu um julgamento justo e ela conseguiu. E Adriane? Sarah não deu a Adriane um julgamento justo. Ela julgou e condenou. Ela deu a Adriane a pena capital. Adriane só queria ser amiga dela. Sarah não pode receber a pena capital porque ela tem leis para protegê-la. Peço que você dê a ela o máximo. Como Sarah não mostrou nenhum remorso, peço que dê a ela o máximo. Como Adriane nunca vai voltar para casa, peço que dê a ela o máximo. Ela não mostra nenhuma emoção. Ela não está arrependida de ter tirado a vida de Adriane. Ela só está arrependida de ter sido pega. O pai de Adriane também leu uma declaração no tribunal e ali ele disse: meu nome é Tony, eu sou o pai de Adriane. Adotei Adriane quando ela tinha apenas alguns meses de vida. Adotei Adriane porque a mãe não podia cuidar dela. Eu a amava tanto e fiz o melhor que pude. Adriane significava um mundo para mim. Ver seu sorriso me fazia sentir completo. Sarah tirou a vida da minha única filha, mas o que ela tirou de Adriane foi sua vida, foi sua chance de ter filhos, minha chance de ter netos e a chance de Adriane de cantar. Ela significava tudo para mim. Sarah levou tudo o que eu amava.
Ainda durante o julgamento, vários adolescentes testemunharam que escutaram Sarah dizendo que queria tirar a vida de Adriane. Eles disseram que algumas vezes ela falava o nome da adolescente e outras vezes não. Outros adolescentes disseram que estavam na festa que aconteceu em dezembro de 2004. Eles falaram que Sarah queria provar de todas as formas que Adriane não era santa, que naquele dia ela teve relações com 2 pessoas e que depois disso Sarah usou o que aconteceu contra ela. Durante o julgamento, uma pessoa que não conhecia os adolescentes também testemunhou no tribunal. Esse homem disse que no dia 21 de janeiro almoçou no restaurante. Depois disso, ele foi até o estacionamento, viu uma movimentação estranha dentro de um carro, viu que alguns adolescentes estavam brigando, mas que ele achou que eles só estavam brincando e por isso virou as costas e foi embora. Nos argumentos finais, um dos promotores disse aos jurados que Sarah não tirou a vida de Adriane. Ele disse que acreditava que foi Corey que agiu sob o comando dela, pois, segundo ele, Sarah instigou a luta entre Corey e Adriane. O advogado de defesa disse que Sarah não era a pessoa vingativa que as pessoas estavam retratando, disse que ela estava assustada e que também estava muito deprimida. Sarah leu uma carta no tribunal. Ela disse que gostaria de ter feito mais para evitar o que aconteceu com Adriane e falou o seguinte: "Eu não senti nenhum sentimento quando ela morreu. Não há desculpa. Eu não consegui ligar minhas emoções." 6 testemunhas de defesa também foram ouvidas no tribunal. A maioria dessas pessoas eram amigos de Sarah e eles testemunharam que ela era uma amiga solidária e que sempre os ajudava em seus problemas. Um deles disse que Sarah o encorajou a ir para a escola. Outra disse que Sarah raspou a cabeça para mostrar apoio quando a mãe de sua amiga estava lutando contra o câncer e que ela era o tipo de pessoa que demonstrava compaixão. Uma professora de Sarah também falou sobre ela, disse coisas boas e falou o seguinte: "Ela era uma das minhas alunas favoritas e acho que qualquer pessoa na escola diria o mesmo." Com isso, ao final de tudo, após todos serem ouvidos, Sarah foi considerada culpada e recebeu 53 anos de prisão. Em julho de 2006, aconteceu o julgamento de Corey. Ali, ele se declarou culpado de todas as acusações e recebeu 45 anos de prisão. Nathan também foi julgado. Ele se declarou culpado das acusações e recebeu uma sentença juvenil de 5 anos. Ele foi libertado da detenção juvenil no dia 11 de novembro de 2008 e no dia 16 de abril de 2012 ele faleceu em um acidente automobilístico em Indiana. No decorrer dos anos, Sarah apelou sua sentença. Ela argumentou que sua sentença original era ilegal porque ela era menor de idade na época e que sua sentença parecia mais uma prisão perpétua. Os advogados disseram que a sentença que Sarah recebeu era praticamente uma prisão perpétua e que o tribunal deveria levar em conta que ela era muito jovem na época em que tudo aconteceu. Apesar disso, o juiz não aceitou os argumentos. Ele manteve a sentença de Sarah e disse que ela era uma pessoa fria, insensível e que não poderia nunca ser reabilitada. Assim como ela, Corey também apelou sua sentença algumas vezes. Ele disse que queria que sua pena fosse diminuída porque ele deveria ter recebido uma sentença menor, já que foi ele quem levou as autoridades até o local onde eles deixaram Adriane. Quando estava com 33 anos, Corey voltou ao tribunal para ter uma audiência de ressentimento. Uma decisão da Suprema Corte de Illinois concluiu que 40 anos para um jovem era realmente considerado uma sentença de prisão perpétua e por isso eles decidiram fazer uma nova audiência para Corey para ver se ele poderia receber uma sentença menor. Ao saber de tudo isso, a madrasta de Adriane falou com jornalistas e disse: "Como ele tem a coragem de pedir uma audiência de ressentimento quando Adriane não teve? Não parece justo. Adriane não pode voltar para casa. Sinto que ele só pode sair da prisão no dia que Adriane puder voltar para casa."
Aos 34 anos, Corey se tornou uma mulher trans e mudou seu nome para Harley. Em uma nova audiência que aconteceu em 2022, seu advogado pediu que a sentença dela fosse reduzida e falou que o ideal seria que Harley tivesse na prisão por 20 anos. Mais uma vez, a madrasta de Adriane compareceu à audiência e disse: "Acho importante que o juiz saiba que ainda estamos aqui para lutar. Ainda estamos aqui para ver que a justiça está sendo feita. É hora de deixar a Adriane descansar em paz. Faz 17 anos desde que sua vida foi tirada. Todos os dias da minha vida penso nela lutando. A vida de Adriane vale mais que 20 anos. Durante o tempo que a madrasta de Adriane estava falando com o juiz, Harley manteve a cabeça baixa e olhou para o chão durante a maior parte da declaração dela. Em certo momento, Harley foi ouvida no tribunal e disse: "Se eu pudesse dar minha vida, eu daria. Me desculpe, eu sei que não faz diferença. Eu sei que você nunca vai me perdoar e eu nunca pediria por isso porque eu não mereço seu perdão. Tudo o que posso fazer é tentar ganhar o suficiente para poder olhar nos olhos de Adriane na próxima vida. Eu era uma criança e tudo o que estou pedindo ao tribunal é que reconheça a criança que eu era." Com isso, ao final de tudo, após todos serem ouvidos, o juiz decidiu manter a sentença de Harley e ela só será elegível à liberdade condicional após cumprir 42 anos de prisão. Após ouvir a sentença, o pai de Adriane saiu do julgamento muito feliz. Ele falou com os jornalistas, chorando, dizendo que ele estava muito contente por Harley não ter conseguido diminuir sua sentença e que ele acreditava que agora Adriane finalmente iria descansar em paz. Então, é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Deixa, por favor, aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, mas coloca a sua opinião, que é muito importante para mim. Se puder, por favor, não saia daqui sem deixar o seu like, que é de graça e não custa nada. Ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Vem toda semana aqui no canal, toda semana tem vídeo novo. Se você não for avisado pela plataforma, clica na aba vídeos, porque você vai ter acesso a todos os vídeos que eu coloco aqui por semana. Geralmente sai aqui no canal 3 vídeos por semana, então sempre tem um conteúdo novo para vocês. Obrigada a cada um que chegou ao final desse vídeo, obrigada pelo carinho e atenção de vocês. E é isso. Um beijo no coração de vocês, obrigada por tudo sempre. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.